Olá, muito boa noite. Já está começando aqui pela sua Roraima TV o programa Conta pra Lina. Eu sou Lina Teixeira e a partir de agora você fica comigo e juntos vamos conhecer um pouco mais do meu entrevistado de hoje. Isso mesmo, e olha só, para você que ainda não conhece as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook, o nosso YouTube, o endereço está passando agora aqui no rodapé da sua tela. E o meu entrevistado de hoje, é claro, o pastor Isamar Ramalho. Seja bem-vindo, pastor, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com a senhora nesta oportunidade, com todos aqueles que vão estar lhe acompanhando. Pastor, o senhor é uma presença assim muito marcante na política aqui do nosso estado de Roraima. O senhor também tem um nome muito conhecido pela população por levar, por carregar um ministério nas costas, vamos dizer assim, que é um pastor da Assembleia de Deus. Isso traz para você, traz para a população, traz para os membros daquela igreja uma figura que pode representar o nosso Estado em qualquer lugar que você vá? Eu acredito que sim. A igreja já me conhece. Eu tenho 27 anos e alguns meses pastoreando a Assembleia de Deus. E quando eu cheguei à presidência da Assembleia de Deus, eu cheguei através de uma eleição. Eu disputei com outros 3 candidatos, comigo 4 candidatos. Então, a política, para mim, é algo que eu encontro dentro da Bíblia Sagrada. Eu encontro em decidir se eu visto branco ou preto, Sim. amarelo ou azul. Porque política, no meu entendimento, é o ato de escolher e escolher bem aquilo que te representa. Então, eu tenho levado isso para a igreja, desde 10 de novembro de 98, quando eu assumi a presidência da igreja interinamente, e logo depois fui eleito. O que acontece? Eu venho dizendo para a igreja que se nós não participarmos do processo político, nós vamos ficar do lado de fora, alijado do processo. Porque até hoje, a senhora diz que eu sou uma pessoa, uma figura conhecida politicamente. Eu já não me vejo assim. Porém, eu tento fazer isso. Mas todas as vezes que eu tento me candidatar, eu tento estar presente, eu tento colocar um representante da igreja, sabe, eu percebo que sempre tem alguém dando uma empurradinha para que a gente não ocupe o espaço. O sistema não tem interesse em homens e mulheres que tenham Deus como Senhor da sua vida, Sim. que tenham Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque a nossa linguagem e o livro básico da nossa vida é a Bíblia Sagrada. Isso contraria o sistema, isso contraria o que as pessoas têm, sabe, no seu posicionamento de não usar da verdade, sabe, em toda a sua maneira de viver. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu entendo que se eu prego um bom sermão no púlpito da igreja e se eu cuido da sociedade como um bom parlamentar, eu também estou glorificando o nome de Deus. Eu entendo política como missão parlamentar. Eu entendo política como aquele que veio, como Jesus veio para ajudar as pessoas, para dar livramento. Eu entendo política dessa forma, para dar livramento, para ajudar a sociedade. E se nós formos olhar a história de Calvino, a gente, lá, séculos atrás, Calvino era o camarada, era o grande pastor da época, está entendendo? Que causou uma grande revolução. E ele dizia que para ele limpar a cidade, limpar fossas ou pregar um grande sermão, estava tudo igual, porque ele estava ajudando as pessoas. Sim. Então, ajudar as pessoas é fazer política e é o que eu tenho feito. Pastor, eu percebo assim que a Igreja Assembleia de Deus aqui do estado de Roraima, ela tem, vamos dizer assim, várias ramificações. Eu posso falar dessa Por forma favor. assim, mais técnica, vamos dizer assim. Ramificações. Bom, vocês têm projetos, ações, não só na capital Boa Vista, mas também nos municípios, nas comunidades indígenas. Posso relatar lá no Baixo Rio Branco, mas também em outros países. Conta um pouquinho para a gente dessa história aí. Como é que é administrar, como é que é ajudar tantas pessoas que estão aí espalhadas aí em vários países e também aqui no nosso estado. Ó, é muito legal fazer isso, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós possamos ajudar as pessoas. Outra vez vou repetir o texto bíblico. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comer glorifica a Deus, sim, porque eu vou me manter vivo e saudável. Sim. Pregar a palavra de Deus glorifica a Deus, sim. Ajudar as pessoas glorifica a Deus, sim. Me candidatar e ajudar as pessoas pós-eleito é glorificar a Deus, sim. Então,
Nós temos missão na África, aonde nós ajudamos ali centenas ou milhares de pessoas. Temos uma escola na África, uma escola infantil, chamada de Igreja Educadora, porque enquanto eu evangelizo, eu educo crianças. Crianças que o próprio Estado africano não cuida, nós estamos lá cuidando. Nós temos igrejas dentro das comunidades indígenas, voltando para cá para o nosso estado, 124 igrejas estão lá dentro das comunidades indígenas. Estou lá também contribuindo no social. Aqui e acolá, na missão social, a gente leva médico, leva odontólogo, leva cesta básica, leva roupa, calçado. A gente faz esse trabalho. Para quê? Para fazer política? Não, porque política é de um dia desse para cá. A gente já faz isso desde 1963, pastor Eliseu Feitosa de Alencar, ele que criou o Centro Social, desde lá para cá a gente veio fazendo isso. Então, nós temos missão também em toda a região ribeirinha, onde o Estado não vai, nós estamos lá. 25 anos vamos fazer este ano, que estamos dentro do Baixo Rio Branco todo ano, com exceção dos 2 anos da pandemia. A gente pega aqui comida, roupa, médico, enfermeiros, técnicos, protéticos. Tudo isso pela Assembleia de Deus. Tudo isso com dízimos e ofertas. Diga-se de passagem, nós não somos ligados ao Estado, à União, nem aos municípios. Não, e nem nenhuma ONG. Tudo isso é somente com mãos, irmãos e amigos, com mãos voluntárias que têm contribuído para a gente fazer isso. Então, esse ano passado, eu levei 401 pessoas daqui de dentro de Boa Vista, ou do Estado, levamos para estar fazendo social juntamente conosco. Este ano... Baixo Rio Branco. No Baixo Rio Branco. Naquele barco. Lá naquele barcão. E daí o que acontece? Agora, as pessoas dizem, não, é por causa da política. Não, não é fazer. Isso já fazia muito antes. Esse jogo de é por causa da política, não. É porque as pessoas entendem política e não entendem a politicagem. A politicagem é a arte de mentir, de enganar, de trapacear, de corromper, para poder chegar lá. A política saudável é aquela política que você faz como um ser social. Sabe, você percebe que precisa, alguém está precisando de um apoio, de uma ajuda, você vai lá e faz, sabe, caridosamente, e é isso que Jesus quer que a gente faça. Então, a missão. Venezuela, nós temos 44 igrejas. 44? 44. Quando eu assumi, dia 10 de novembro de 98, nós tínhamos 43 igrejas aqui dentro de Boa Vista e agora já temos hoje 543. Mas igreja é diferente de congregação, né? Congregação... Ou é tudo, tá contando tudo? Porque, no meu ponto de vista, parece que tem muito mais. Tem. Mas deixa eu lhe dizer, deixa eu só fazer a diferença. Sim. Igrejas são pessoas, congregações são os templos. Então, quando eu assumi, tinha 43 templos aqui dentro de Boa Vista. Hoje tem 543 templos. É muito pequeno. Hoje tem 543 templos dentro do estado de Roraima. E tem mais 44 na Venezuela, tem 15 na África, 6 na Guiana, 2 na Colômbia, 112 nas tribos indígenas, 24 na região ribeirinha. Tudo isso está aí. Isso é política. Eu escolhi fazer. A igreja escolheu fazer. Agora, a política pública. A política pública. O Estado poderia muito bem... você vai aos Estados Unidos e em outros países, lá o imposto que é pago para o governo, que às vezes é até mal aplicado, o cidadão americano ele pode muito bem chegar numa igreja, ele diz, eu quero ajudar. Você tem necessidade de construir uma escola? Tem. Ele vai lá e dá o imposto dele, ele entrega o imposto, a igreja entrega o documento que recebeu, ele faz a declaração entregando o imposto dele nas igrejas e o que acontece? A igreja ajuda o Estado. Como hoje nós ajudamos o Estado. Nós tiramos as meninas que vivem na rua, nós ajudamos tirando os rapazes que vivem nas drogas, como meninas também, nós ajudamos dando emprego para as pessoas, nós ajudamos com os cursos que nós temos. Agora mesmo, o deputado Isamar Júnior, através da política como deputado estadual, agora mesmo, eu vim de Rorainópolis, foram 191 jovens que foram certificados no jiu-jitsu, na informática avançada. Cursos profissionalizantes e também para o lado do esporte. Violão, canto e tantos, cuidador de aluno e outros mais. São 191 só em uma etapa, mas já foram mais de 800 jovens e adolescentes que foram formados. A igreja não pode fazer isso? E daí aparece um camarada que ontem
ele não era ninguém, e daí, de repente, ele está vestido de paletó e gravata, está sentado num plenário, podendo fazer. E por que outras pessoas que já têm esse desejo, que já faz esse trabalho, não pode fazer? Então, a nossa contribuição dentro de todo o estado de Roraima e nas missões, isso é política também. Só que é uma política cristã, é uma política diferente, é uma política social, sabe, e evangelizadora. E a política que eu estou me propondo nesse exato momento, como pré-candidato ao Senado Federal, é fazer a política social construtiva como deve ser feita. Eu, pelo menos, eu tenho certeza que quando terminar o meu primeiro mandato de 8 anos, eu tenho certeza que tem uma nova história de um senador dentro do estado de Roraima. Pastor, com todos esses projetos aí voltados à sociedade, né, em geral, o senhor é um pastor, um homem muito assediado pelos partidos políticos. A gente sabe que hoje você está no União Brasil, mas antes de estar no União Brasil, houve esse assédio por outros partidos querendo que o pastor viesse fazer parte deles? Como ajudador, não como protagonista. Sim. Eles querem que eu esteja atrás da cortina. Traz aí teus milhares de membros para poder ajudar. Vem para cá, vem para cá. Como se fosse algo negociado. Sim. E eu não faço isso. De forma nenhuma. Está entendendo? Porque a Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz que Deus nos chamou para estar em cima e não embaixo, para ser cabeça e não cauda. Quem gosta de rabiola é papagaio. Está entendendo? É papagaio. Se tirar a rabiola do papagaio... Sim. Então, o que acontece? A igreja os anos se passaram, os séculos se passaram, e a igreja criou dentro dela própria, alguém criou na igreja a ideia que igreja não deveria fazer parte política, que política tinha que ficar fora da igreja, que política era coisa... gente confunde, né? Que política era coisa do diabo. E sabe que a política hoje está do diabo mesmo? Você pode olhar. Você olha o Brasil inteiro, parece que é o diabo que está comandando a política. Gente, o papo está muito bom. Vou para um breve intervalo comercial e eu volto já já. É negócio, seu negócio ter Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio ter Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Todos os dias o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz: é negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Sebrae Roraima. Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Nós vamos falar da InfoRR, que é a referência em fibra óptica e que tem cobertura em todos os municípios do estado de Roraima. É uma boa pedida para você que quer navegar com tranquilidade e segurança na internet. Roraima precisa avançar mais, com transparência na aplicação correta dos recursos públicos. No União Brasil, o nosso compromisso é com as pessoas. Fortalecendo mulheres e protegendo crianças, porque o desenvolvimento começa com cuidado e oportunidades. Com trabalho firme, união de verdade e responsabilidade, seguimos servindo ao povo brasileiro. Feliz a União Brasil! Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui.
Em Roraima, a gente sabe quem faz a tecnologia acontecer de verdade. E há 20 anos, a InfoRR conecta a nossa gente com o que há de mais moderno em fibra ótica. Estabilidade para o home office e ultra velocidade para o lazer de toda a família. Da capital ao interior, é sinal forte onde você estiver. Planos que cabem no seu bolso e suporte técnico que fala a sua língua. Um atendimento personalizado, pensado em você. Vai um cafezinho aí? E o endereço é muito fácil. Rua Manganês, esquina com Águas Marinhas, número 25, aqui no bairro Jockey Clube. InfoRR, soluções em tecnologia, a conexão que une o nosso estado. Já estamos de volta aqui nesse bate-papo descontraído com o pastor Isamar Ramalho. Pastor, estávamos falando desse projeto que vocês têm, onde vocês conseguem tirar das ruas jovens ali, dependentes químicos que estão ali, que moram nas ruas e conseguem fazer com que eles façam um curso profissionalizante, consigam aí estar aí envolvido com outros jovens que não estão aí nas ruas também. Mas e aí, depois que eles conseguem, fazem esse curso, se formam, tem aquele certificadozinho aí, eles conseguem entrar no mercado de trabalho? Aí eles vão concorrer com outros. Sim. E logo que tem um seletivo, logo que tem um concurso, eles mostram logo o que Fica mais aprenderam. fácil, né? Fica mais Com um fácil. documento na mão. Porque, então, a nossa contribuição de poder trazê-los para um curso é exatamente dar a chance de eles poder concorrer com outros, sabe, que vão numa escola particular, que fazem um cursinho e tal. Não, o Centro Social, através da sua igreja mantenedora, que é a AD Brasil, ela oferece os cursos através das emendas do deputado estadual, ela oferece o curso, o aluno se capacita, se qualifica, se habilita e ele tem a chance igual a de outros que estudarem em outras melhores escolas e eles agora vão concorrer de igual para igual. Nós já temos notícias excelentes que meninos que fizeram tênis e já disputaram a nível nacional. Olha. Fizeram xadrez, já disputaram. Os cuidadores já estão empregados. Gera um interesse maior, né? O prefeito lá em Rorainópolis fez um seletivo, 5 cuidadores que passaram juntamente conosco do curso, pronto, já estão lá empregados. Dos 800, nós temos um bom número que já estão empregados, e se não estão empregados hoje, mas certamente numa segunda vez que tiver um seletivo, eles vão conseguir entrar, porque vão melhorando a cada dia. Quem começa a estudar, ele não quer mais parar. É verdade. Ele quer se habilitar, porque ele vê, quem estuda, tira as vendas dos olhos, tira o tapão dos ouvidos e começa a enxergar o mundo de forma diferente. Muito bem. Continuar estudando, então. Pastor, como é que o senhor avalia como é que é o seu ponto de vista sobre o nosso cenário atual político aqui em Roraima? Sobre o ex-governador Antônio Denário, que era governador, agora é um candidato ao Senado também, e a atual gestão de Damião. Bom, vamos começar pelo ex-governador Antônio Denário. Ele fez o trabalho que ele tinha que fazer. Sim. Ele era o governador, tinha toda uma máquina e a emenda de todo mundo estava na mão e ele tinha que trabalhar, ele tinha que colocar isso para fazer. E todos nós imaginávamos que seria muito fácil para ele chegar ao Senado. Eu mesmo imaginava isso. E daí agora, com esses embates jurídicos lá em cima, o que acontece? Mudou as coisas, mudou. Ele já não está mais numa posição confortável. Não, como ele estava anteriormente. Ele tem o conhecimento do trabalho que ele fez, toda a sociedade sabe o que ele fez, porém, lá em cima, no tapetão, a situação ficou difícil. Ele via muito bem, e agora com essa mudança do voto do Cássio Nunes, do ministro, o que acontece? Ele desassociou as duas condutas. A conduta de quem governava. Sim, a conduta de quem governava no primeiro mandato e que tinha um vice que não era Edilson Damião, hoje o atual governador, né? Ele era secretário. Então, logo, a conduta desassociada, quem praticou a conduta ou a má conduta foi um, e o outro não estava associado a ela. Então, nessa separação de condutas erradas, o que acontece? Damião teve vantagem e o ex-governador Antônio Denário foi prejudicado com isso. Então, logo, aquele homem que estava tranquilo e sossegado, caminhando para o Senado, ele vai precisar de muita... oração. Não.
Aí já não é oração. Não é oração, porque já Não, fez. não, já não é oração. Não, já não é. Desculpe. Ele precisa de quê? Ele vai precisar de que os ministros lá continuem da conduta da Antiga. ministra Galotti, tá entendendo? Para que ele tenha sucesso aqui. A oração, Mas ela e se é isso importante. continuar, será que os dois não vão cair? Se continuar da ministra Galotti, cai os dois. Cai os dois. Cai os dois. Isso não é bom para este Não é momento bom. do Estado, porque nós teríamos, em lugar de termos uma eleição, vamos ter, eu acho que três. 3 eleições. Isso não é bom. Quanto menos eleições, Melhor ficando pro dentro Estado, né? do período certo, melhor para o Estado. Então, eu entendo que o ex-governador Denário foi prejudicado nisso. Sim. O governador atual, Edilson Damião, ainda nem começou a sua gestão. Não. Ele tem muito o que apresentar para a sociedade. Porém, ele está beneficiado nessa situação, sem dúvida nenhuma. E os demais candidatos estão aí. Eu acredito que muitos torcendo. Tomara que o Denário caia. Não. Eu não penso assim. Eu tomara que ele caia. Eu não penso dessa forma. Eu não sou o espírito do urubu. Eu quero ver o boi cair, que é para mim comer ele. Não. Eu prefiro disputar. Até porque quem ajudou o governador Denário lá atrás da primeira eleição foi a Assembleia de Deus. Sim. Foi eu e pastor Diniz que fomos lá no escritório particular dele. Eu não sabia quem era Denário, não sabia. Pedi para conhecê-lo e fui lá e disse: eu não tenho interesse de votar nem quem está e nem no que está se propondo. Não tenho interesse. O senhor não tem interesse de vir candidato ao governo do Estado? Ele me deu um não categórico. Foi? Foi, sim, senhora. Para mim, pastor Diniz me deu um não categórico. Disse não, que já tinha sido convidado pela ex-prefeita, tinha conversado com ela, mas também não tinha dado resposta. E ele não me deu resposta satisfatória. Ok, vim embora para o gabinete pastoral na igreja. Dias depois, ele nos procurou já lá na igreja e disse que ele poderia sim sair e estava satisfeito com o meu convite. Nós saímos juntos. Ele saiu para o Senado, nós fomos lá com o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro perguntou qual era a disposição dele de vir para o governo. Ele disse que tinha condições de vir. Perguntou se eu podia vir para o Senado e eu disse que eu queria vir. O meu desejo realmente é ser senador da República, eu sei o que posso fazer. Então, o resultado, nós dois saímos nessa candidatura e foi muito legal. Ele ganhou, ele teve êxito. E eu fui íntegro com ele, porque se eu tinha perdido junto com ele ali, ou ele tinha ido para o segundo turno e eu tinha ficado, não fui eleito para o Senado, então eu continuei juntamente com ele. Eu poderia ter mudado, poderia ter dado o meu voto e conduzido a igreja, orientado a igreja para ir para o doutor Anchieta. Poderia, mas não. Eu fui leal com ele. Então, hoje, para mim, seria bom que ele continuasse. Eu queria fazer par com ele, porque ele estava dentro da federação. Quer ir para a competição. Não é nem... Eu queria ir para o companheirismo. Eu queria que ele agora reconhecesse e dissesse: o pastor Isamar me ajudou lá atrás, eu vou ajudar o pastor Isamar também. Vou sair fora mesmo desse jogo, vou acompanhar o pastor. Pastor, como é que... me diga uma coisa. O senhor, como pastor da Igreja Assembleia de Deus, recebe muitos ataques? Assim, quem está do lado de fora percebe assim: o pastor é candidato, pré-candidato, o pastor Isamar pré-candidato ao Senado, já conta com muito apoio dos próprios membros. Está trazendo a igreja para a política. Não, o pastor Isamar só quer ver, está fazendo politicagem dentro da igreja. Como é que o senhor lida com esse tipo de ataque? Muitas pessoas usam as redes sociais quando o senhor aparece, quando há um vídeo aí, como recentemente teve um vídeo publicado aí por um portal que tem muitos seguidores, que o senhor fez uma oração pelo governador do estado, pelo nosso governante. Como é que o senhor lida com esses ataques? Eu falo ataque porque é algo contrário, né? Tá indo para o lado ruim. Sim, para a senhora ver só. Se eu me meto na política... Está errado. Está errado. Se eu oro, estou errado. Então, o que é certo? O que é o certo? Esconder, talvez. Não. E eu já não tenho coragem para me esconder. Não tem esse perfil? Não. Esse não é meu feitio. Sim. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nos covardes. Deus não tem prazer. Deus me ama, porque eu não Sim. sou covarde. Deus não tem prazer nos covardes. Então, se eu estou orando, eu orei um dia desse pelo Bolsonaro.
Aí estava errado. Aí estava errado. Olha só, pastor Isamar orando pelo Bolsonaro. Se eu xingo o Bolsonaro... Ele xingou o Bolsonaro. Xingou o Bolsonaro, agora virou a casaca. Não. Eu orei pelo governador conscientemente, porque a minha oração ela é racional. Sim. Eu não oro porque eu sou crente, eu oro porque eu sei que Deus ouve as nossas orações, independentemente do teu credo, independentemente da tua religião. Você faz sua oração a Deus, se tu tem comunhão com Deus, tu faz tua oração, Deus vai te ouvir. Em casa, na escola, na igreja, onde você estiver, Deus vai te ouvir. Eu fiz a oração porque esse era o meu sentimento verdadeiro. Sim. Esse era o meu sentimento verdadeiro. Então eu recebo ataques de todo lado. Dentro da igreja tem pessoas que não gostam da política. E uma pessoa que diz, eu não gosto da política, certamente é porque ela não entende que a política verdade. é a arte de escolha, é a arte Eu sou de decidir. apaixonada por política. Ó, terminei de escolher aqui, ó. Isso aqui é política. Eu poderia ter vindo com uma preta, vim com uma branca. Ou então de vermelho. Ou de vermelho. Aí tu já pensou, poderia... por que foi de vermelho? Pois é. O que é que deu na cabeça do pastor Isamar que ele foi de vermelho? Não, mas é a arte de escolher. Se viesse de verde e amarelo, pois é. Na época que nós elegemos o governador Denário, no primeiro mandato, mas por que tu escolheu o Denário? Oh, gente, é por isso que a sociedade brasileira está na situação que está. Porque eles sofrem o ataque todo dia, os governantes que deveriam que deveria dar condições para as pessoas viver uma vida mais digna, eles dão condições para que as pessoas vivam da miséria. Elas preferem colocar o prato na mendicância o tempo todo. E não deve ser dessa forma. De um auxílio gás. Então, pedindo o tempo todo. De primeiro, a igreja não tinha esse posicionamento político que tem. Fui eu que trouxe mesmo para dentro da igreja. 11 pastores me antecederam, todos eles ficaram em silêncio concernente à política. E daí chega o pastor Isamar. Jovem, 35 anos de idade, o primeiro pastor índio, Macuxi, nascido e criado aqui de Roraima. Macuxi, graças a Deus. Tá bom? Você que era americano. Americano. É que eu nasci na lua cheia, ficou um pouquinho mais claro. Então, o que acontece? Daí chega o pastor Isamar falando de política. E eu louvo a Deus, porque nós já elegemos 3 deputados federais, enquanto teve governo aí que não elegeu nenhum. Nenhum federal, nenhum vereador, não elegeu ninguém. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, através deste projeto, acompanhado com irmãos e amigos, nós já elegemos pastor Frankenberg, doutor Carlos Andrade e agora o pastor Diniz. Já elegemos o presbítero Nazareno, já elegemos agora o meu filho Isamar Júnior, já elegemos o pastor Rosival como vereador, já elegemos a irmã Miriam, 2 vezes, a nossa missionária Miriam, 2 vezes. Tudo isso é projeto da igreja. E mais 21 vereadores. Eu não estou contribuindo com a sociedade, botei pessoas sérias, pessoas íntegras, pessoas que contribuíram para o bem-estar da sociedade. E por que eu tenho que ser achincalhado quando eu convido a igreja para nós estarmos dentro do processo político? Se o camarada monta um time de futebol, amanhã ele já sai candidato. Ele monta um time de vôlei lá na periferia, amanhã ele sai candidato. O outro junta vários amigos e daí vão tomar cachaça num bar e daí resolve sair candidato. E por que um pastor, a igreja não pode estar dentro do processo político? Se a igreja, os membros da igreja, ele paga o imposto, eles comem, eles bebem, eles compram, eles vendem, eles trabalham, eles contribuem, eles fazem o bem à sociedade. Por que essa igreja tem que ficar alijada do processo político? Isso aí é conversa de gente que não tem o que fazer ou pessoas que propositalmente não nos querem dentro do processo político, porque sabe que nós vamos tomar uma cadeirinha de alguém. Chega com força. Pastor, para finalizar a nossa entrevista, qual é a sua bandeira política hoje? É o lado social? O senhor vai continuar trabalhando em prol da sociedade, fazendo, como o senhor falou, sobre esses projetos que levam uma educação, saúde para aquelas pessoas que não têm muito acesso, não têm um acesso à saúde pública porque está ali do lado, escondido, não consegue chegar a um posto, não vai porque falta um incentivo, aquelas pessoas que moram na rua. Qual a sua bandeira política hoje? Vai ser ainda o social ou se eu tenho outros projetos voltados para a educação pública, para a infraestrutura do nosso Estado? A igreja... Conta para ali. Conta para a Lina.
Minha irmã Lina, deixa eu lhe dizer, o meu projeto, que não é meu em particular, Sim. eu vou apenas levar o anseio da igreja, que é para poder participar da política no sentido amplo que ela tem. Se é educação, nós vamos trabalhar com a educação, porque a igreja já trabalha com a educação. A igreja já trabalha com a educação. Nós temos escola na África. Nós temos uma escola... Ah, mas está lá longe. Não, a Bíblia diz que é para fazer o bem sem olhar a quem. Então, lá os africanos têm dificuldades. Então, lá na África. E por que eu não posso trazer educação para dentro da nossa igreja? Nós podemos trazer educação através da política. Nós vamos alcançar toda a sociedade. A saúde, a igreja já trabalha com a saúde. Está lá, o deputado Isamar colocou quase 11 bilhões de reais dentro do centro social. Hoje o centro social foi reformado e ampliado. E hoje, fica aqui em Boa Vista, no Caranã, né? No Caranã, lá no Caranã. E atende lá 8 bairros da sua redondeza. Então, nós vamos continuar. Nós vamos fazer o que a igreja já faz em pequena escala, nós vamos apenas ampliar. Eu vejo o deputado federal, pastor Diniz, ele colocou um projeto através de um instituto chamado de ACDG, que trabalha com as doenças raras. O Estado nunca colocou, o Estado de Roraima nunca colocou, o município nunca colocou. Quem está colocando? O projeto político da Assembleia de Deus. Através de quem? Do seu deputado federal. Através do seu deputado federal. Está lá um monte de crianças que tinham que pegar aqui o TFD para poder ir tratar lá fora, hoje eles já estão tratando aqui dentro. Das doenças raras. Das doenças raras. Então, nós temos uma gama que nós podemos correr e trabalhar. Eu quero ser útil ao meu Estado dentro da política, como eu sou útil como pastor. Se fosse... Aí o que é que o pastor Isamar fez? Imagina só. Se a Assembleia de Deus fosse uma empresa, era uma empresa de sucesso, porque você pegar uma congregação pequenininha, com prédios, um era verde, o outro era amarelo, o outro era branco, o outro era... Não. Nós demos uma identidade visual para a Assembleia de Deus. Onde você passa, você mete o olho e você diz, ali é a Assembleia de Deus. Você vai lá no Baixo Rio Branco, ali tem uma Assembleia de Deus. Você vai lá nas tribos indígenas, lá tem uma Assembleia de Deus. Você vai lá em cima da Serra do Iramutã, nós estamos construindo uma escola, lá em cima da Serra do Iramutã. Você vai lá na margem do Rio Branco, lá tem uma Assembleia de Deus. Nos outros países também são assim? Nos outros países, o mesmo padrão. O mesmo padrão. Por quê? Porque o pastor Isamar, apesar de eu ter assumido a Assembleia de Deus com a 8ª série, eu fui para o EJA, eu fiz o EJA com 40 anos de idade, eu fiz o EJA, fiz a minha primeira faculdade, a segunda faculdade, a terceira faculdade, 3 pós, uma licenciatura, e estou aguardando um tempinho para eu concluir o meu doutorado em Direito Constitucional na Faculdade John Kennedy, lá na Argentina, em Buenos Aires. Então, eu fui estudar depois de 40 anos. E me destapou os olhos, tirou as vendas dos olhos, o tapão do ouvido, eu enxerguei o mundo totalmente diferente. Através da educação. Através da educação. Então, por que eu não posso investir na educação, na saúde? Né? E daí tem as vicinais, tem ponte, tem isso, tem aquilo outro que precisa fazer. Vamos fazer tudo o que um senador da República tem condições para fazer, com lisura, com transparência, sabe, dizendo, como eu faço da igreja. A igreja eu presto conta. A igreja eu presto conta. E as minhas contas estão lá para quem quiser ver. Para quem quiser ver, é uma conversa. Se for membro da igreja, tá entendendo? Porque tem muita gente que quer ver. Tá entendendo? Muita gente que quer ver. Não dá um prego na igreja, só sabe falar mal e quer saber como é que trabalha, como é que faz a administração. Então, o que acontece? Nós precisamos a cada dia. O portal da transparência, será que ele é transparente mesmo? O portal da transparência, será que ele é transparente mesmo? Nós precisamos a cada dia. Eu queria muito que os políticos do Estado de Roraima, que nós trabalhassem em somente uma direção, alcançar a sociedade, no bem comum, fazer com que essa sociedade fosse assistida. Porque um deputado estadual tem tantos milhões, o deputado federal tem tantos milhões, o senador tem tantos milhões, o governo federal manda mais. Para onde vai tanto dinheiro que vem para dentro do Estado de Roraima? E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, trabalhar num só propósito. Eu vejo que aqui e acolá eles se alinham todos num só propósito, mas às vezes nós discutimos mais por causa do partido político do que pela sociedade que nós dizemos amar e trabalhar por ela. Verdade, pastor. Tudo que você falou aqui.
Mas antes de eu ir embora, só quero finalizar o seguinte. Pastor, o deputado estadual, Isamar Júnior, ele não vai mais sair para uma reeleição, né? Então, a conversa que diz aí pelos bastidores da política é que a sua esposa, a pastora Nazaré, que vai ser pré-candidata a deputada estadual. Confere essa informação? Confere. A senhora tinha que fazer essa pergunta, né? Sem dúvida nenhuma. E é muito boa. E eu quero aqui parabenizar o meu filho, o deputado estadual Isamar Júnior, tá entendendo? Porque ele fez um excelente trabalho. Sim. Eu tenho participado ultimamente das reuniões com deputados estaduais, com federais, não com senadores, mas estaduais e federais. Eu tenho participado e todos eles estão correndo atrás da sua reeleição. Correndo mesmo, lutando pelo espaço. E daí, de repente, o que acontece? Eu estava numa reunião com a diretoria da igreja, quando o nosso deputado estadual estava lá presente, mostrando os dados, o que é que a gente tem que fazer para poder reeleger, e o que é que tem que fazer para poder eu ter um número expressivo de votos, para que possa estar entre os dois que serão eleitos. Resultado disto. O Júnior, como eu chamo particularmente, o nosso deputado estadual, foi e disse para todos que estavam lá presentes, ele agradeceu. Ele disse, eu quero agradecer aqui a oportunidade que a Assembleia de Deus me deu, que o pastor presidente me deu, mas eu quero declinar da minha reeleição. Eu tomei um susto. Eu disse, mas o que está acontecendo, meu filho? Nem disse o deputado. O que está acontecendo, meu filho? Ele disse, nada. Tranquilo. Eu percebi o senhor sonhar o sonho lá atrás de gente que nem sonhava seus sonhos, e daí, de repente, o senhor agora sonhou um sonho para o deputado, na época, Frankenberg, Nazareno, Carlos Andrade, Diniz, para mim, para 21 vereadores. 21 vereadores, é uma bênção, né? Então, quem é que está sonhando o seu sonho? E ele olhou para mim e disse, pai, eu queria poder sonhar o seu sonho. Eu queria coordenar a sua campanha para o Senado. E o senhor me dá outra oportunidade lá para frente, sem nenhum problema. Mas eu estou declinando exatamente, sabe, por questão de honra, pai. O senhor já abençoou tantas pessoas, eu queria também poder lhe abençoar. Eu já sei o caminho que devo trilhar, então eu quero poder ir coordenar a sua campanha e o senhor coloca outro candidato que possa também vencer a eleição. E daí aparece quem? A irmã Nazaré. Mas por quê? É porque a sua esposa? Não, é porque na eleição só ganha quem tem voto. Eu tenho muitas pessoas, gente boa demais, super inteligentes, qualificadas, habilitadas, mas não tem voto. E a irmã Nazaré, eu tenho certeza, como ela faz o trabalho social juntamente comigo, dentro da igreja, por 27 anos, ela não terá tanta dificuldade, de forma nenhuma, para poder ser eleita. Então, o motivo de ser a missionária Nazaré, a pastora Nazaré, a candidata agora, pré-candidata agora da Assembleia de Deus, é porque eu tenho certeza que nós teremos maior facilidade de votar nela e elegê-la do que se nós fôssemos pegar um irmão que, por mais que tenha boa habilitação, mas não tem os votos suficientes para poder ganhar. E a Assembleia de Deus não pode mais perder de forma nenhuma esse espaço, porque deu certo e o que deu certo tem que continuar. Igual o time de futebol, né? Tá fazendo gol, deixa lá fazendo. Deixa lá. Pastor, fale pra gente um pouquinho sobre esse livro aqui. Pais Posicionados, Filhos Blindados. Uau. Aqui, ó. Esse livro aí foi um seminário que nós tivemos com essa pastora Teca Breda. Então, essa pastora, ela trouxe abriu os nossos olhos num seminário, mostrando que os pais hoje estão deixando os filhos aí à vontade. Já não criam, soltos. Não criaram como eu e a senhora, seu pai, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Sua mamãe, que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, o que acontece? A meninada de hoje já não está sendo criada da mesma forma. Então, nós precisamos ler esse livro, sabe? Esse livro, Pais Posicionados, Filhos Blindados, ele ensina, ele norteia o pai e a mãe, sabe? Condutas educativas no lar que nós não podemos negligenciar. Eu fico pensando que tipo de geração, de gente é que nós vamos ter daqui 10, 15, 20 anos. Olha se ali, hoje. Novinho ali. Pois é, eu olho para essa turma aí, que tipo de pai
que nós vamos ter? Que tipo de mãe que nós vamos Tipo ter? de filho a gente vai ter que lidar. Sim, sim, Tem sim. gente que é mãe, que tem os Porque filhos ainda com 15 anos, 20 anos. Hoje nós já temos uma turma aí que tem de 20 até 40 anos, que já estão se posicionando contra os pais, contra as mães, contra o casamento tradicional. Contra o casamento tradicional, estão se posicionando. Não, vamos, em lugar de ser pai de menino, não é pai de gato, é pai de periquito, de papagaio, mas não de menino. Eu vi um vídeo muito interessante ontem nas redes sociais aí, de os pais ficam em casa, um pai de 90, 80 anos, que pode ser levado pelos filhos na cadeira de roda, no banco do carro para dar uma voltinha, mas ele fica em casa enquanto os filhos vão passear com 5 cachorros. Nada contra, né? Eu tenho um cachorrinho, eu gosto, eu cuido. Não, mas essa coisa, inversão de valores, né, pastor? Tipo assim, eu posso levar minha mãe para dar uma volta, mas não posso porque eu tenho que levar o cachorro. E Sim, senhora. O pai pode ficar em casa, Pois é. mas esse cachorrinho não pode. Lá em casa tem né? Hoje a gente tem em casa 7 gatos. E tem uma cadela e tem um cachorro. 7 gatos? Sim, 7 gatos. Ainda bem que não é 13. Então, o que acontece? Nós cuidamos dos animais, eu gosto deles. Sim. Quando a gente chega em casa, eles entendem a gente. Não, e o cachorro fica disputando, um cachorrão grande disputando com... Mas o meu pai, ele é que eu amo, a minha amada mãe, cabecinha branquinha, sabe? E daí eu amo é meu pai e minha mãe. E sou feliz, porque se meu pai gostasse de gato, tá entendendo? E fosse pai de gato, eu não existia. Mas ele gostava era da minha mãe e me fez com esse, um gatinho pra fazer parte da família. com esse 1,5 m que eu sou, tá entendendo? Mas feliz da vida. Eu fico pensando, como o diabo é sujo, tá entendendo? Como o diabo é sujo. E aí, me perdoe quem pensa no sentido contrário, mas a esquerda pensa no sentido contrário. Eles não querem que o homem e a mulher se casem para gerar mais filhos. Como é que vai ter gente daqui a pouco? Não vai ter, não vai ter. Vai encerrar. Se tivesse um mundo exclusivo para essas pessoas, se tivesse um mundo, uma ilha exclusiva para colocar essas pessoas, certamente essa ilha, conforme os anos fossem passando, ia diminuir totalmente a população, porque eles não geram. Procriar. Não geram, de forma nenhuma. Então, tem que gerar. Eu acho legal. Eu gosto de mulher. Ok, amigo, amiga, esse é um problema seu. Tá bom? Eu gosto de homem. É um problema seu. Mas não quero enfiar na cabeça do resto da sociedade o teu princípio. Sim. Eu também gosto de um monte de coisa que eles não gostam. E eu respeito tranquilamente. Então, o meu posicionamento com este livro aqui é exatamente que nós não devemos levar para dentro das universidades. Você vai numa universidade, você chega lá, está tudo pintado, tá entendendo? Tudo pintado com ideologias totalmente contrárias aos princípios, sabe, que nós trouxemos o mundo até o dia de hoje, porque eu já contribuí para esse mundo também. Eu tenho 63 anos de idade e já contribuí. Então, o que acontece? Nós devemos, sim, ensinar os nossos filhos a liberdade, devemos ensinar aos nossos filhos que eles precisam casar, gerar novas famílias, porque o mundo deseja exatamente isso. E quando Deus, lá no princípio, criou o Adão, logo ele precisou de criar uma mulher, porque ele descobriu que não dava para o Adão manter relação sexual com a macaca, com a anta, com a cutia, com a paca. Sozinho, né? Não dava. Então, Deus vai e cria quem? Cria Eva. E ele diz o que para eles? A palavra profética de Deus foi: cresçam, multipliquem, e não multiplica se não tiver sexo, de forma nenhuma. Né? Então, eles multiplicaram e chegou até nós. Chegou até os dias de hoje. Aquela então, Eva foi danada, né? Não, a Eva foi terrível. Não, a Eva foi terrível. Mas eu louvo a Deus. Nada. E daí tem gente: o senhor é contra? Não sou contra ninguém. Eu só quero que eles continuem dando para nós o direito, a liberdade constitucional de a gente continuar sendo o que nós somos, defendendo nossos princípios. E cada um que defende o seu princípio. Sim. E eu aplaudo quem corre atrás dos seus direitos e dos seus princípios. Então, me permita eu ser pré-candidato, chegar ao Senado Federal, porque é esses princípios. Eu sou de direita, amo ser de direita, criei minha família com base de direita, sou pastor porque sou de direita, porque não tem igreja de esquerda. Se tu vê uma igreja de esquerda, é que não é igreja. Se tu vê um pastor de esquerda, é porque não é pastor. É porque não é pastor, tá bom?
E a primeira vez que eu estive lá com o Bolsonaro, eu disse para ele, ele me fez 2 perguntas, eu digo, amigo, se o senhor é de direita, eu também sou. Se o senhor defende a sua família, eu também defendo. Nunca fui militar, não preciso ser militar para poder ser de direita, não. Até porque hoje tem uns militares aí que não estão lá com essa direita toda, porque se fosse direito, eles não deixavam o Bolsonaro passar o que ele passou, a vergonha e a prisão que ele está sofrendo até hoje. Porque se é de direita, eu também não só sou de direita, eu também sou bolsonarista. Eu gosto do Bolsonaro, admiro ele, aplaudo ele, porque ele foi macho para enfrentar todo o sistema, está sofrendo injustamente o que ele está sofrendo, tá entendendo? E eu oro por ele todo dia. Eu quero ver se alguém agora vai querer me processar, porque eu oro pelo Bolsonaro todo dia, para que Deus tenha misericórdia e tire ele do sofrimento que ele vive. Rapaz, o homem só tem 1,5 m. Se ele tivesse 1,80 m, o negócio era perigoso demais, né? Não? Pastor, muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo descontraído, esclarecedor, principalmente, né? Mas se eu quiser utilizar aqui a nossa câmera para fazer suas considerações finais... Ali em cima. Ali em cima. As minhas considerações finais é exatamente dizer que não espere nada diferente do pastor Isamar do que eu faço hoje. Não, de forma nenhuma. Um homem com 63 anos de idade, com 1,5 m, ele tem que ter um posicionamento... né? Ele tem que ter um posicionamento sempre o mesmo. Não dá para ficar trocando de casaco. Ó, na eleição passada, tinha gente que era de esquerda, agora já está de direita, já está meio centro-direita, está meio esquerda. Tá entendendo? Não, eu sou de direita, eu não vou trocar casaco, eu fico com vergonha de ver gente, tá entendendo? Que a cada eleição muda o seu posicionamento. Se mantenha firme, diga quem você é, quem você defendia lá atrás, tá bom? E venha para o páreo juntamente comigo no Senado Federal. Então tá aí, gente, esse foi o nosso Conta Pra Lina de hoje. É negócio, seu negócio ter Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio ter Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Todos os dias, o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz: é negócio, seu negócio ter Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Sebrae Roraima. Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Nós vamos falar da InfoRR, que é a referência em fibra óptica e que tem cobertura em todos os municípios do estado de Roraima. É uma boa pedida para você que quer navegar com tranquilidade e segurança na internet. Roraima precisa avançar mais, com transparência na aplicação correta dos recursos públicos. No União Brasil, o nosso compromisso é com as pessoas. Fortalecendo mulheres e protegendo crianças, porque o desenvolvimento começa com cuidado e oportunidades. Com trabalho firme, união de verdade e responsabilidade, seguimos servindo ao povo brasileiro. Feliz a União Brasil! Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui.
Em Roraima, a gente sabe quem faz a tecnologia acontecer de verdade. E há 20 anos, a InfoRR conecta a nossa gente com o que há de mais moderno em fibra ótica. Estabilidade para o home office e ultra velocidade para o lazer de toda a família. Da capital ao interior, é sinal forte onde você estiver. Planos que cabem no seu bolso e suporte técnico que fala a sua língua. Um atendimento personalizado, pensado em você. Vai um cafezinho aí? E o endereço é muito fácil. Rua Manganês, esquina com Águas Marinhas, número 25, aqui no bairro Jockey Club. InfoRR, soluções em tecnologia, a conexão que une o nosso estado.